A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, por causa das pregações subliminares desse ministério que está aí, a nossa Irmandade não tem a Bíblia como toda inspirada por Deus, é a sua única regra de fé e graça. Eles acreditam mais na boca do homem do que no que ensina a palavra de Deus. E estes homens, já desqualificaram a Bíblia como inspirada por Deus, acrescentando a palavra com Deus. Porque na cabeça deles, eles acham que a Bíblia é contraditória, é confusa e incoerente até com fatos históricos e científicos. Eu encontrei um vídeo de um nosso irmão que disserta sobre isso, a Bíblia e a ciência, com muita propriedade, sabe? É conhecedora de uma porção de coisas que, infelizmente, a minha limitada cultura, meu limitado conhecimento, não me permite assim, manifestar. Mas ele manifesta esse conhecimento, nos dá muita informação a respeito, mostrando que a verdadeira ciência mostra que a Bíblia é verdadeira. A Bíblia tem fundamentação na ciência e que a história, a teologia, a ciência está aí para provar que a Bíblia é um livro inspirado por Deus na sua totalidade, que a Bíblia não se contradiz, que a Bíblia é um livro acreditável e aceitável como inspirado por Deus. Então, eu vou fazer uma série de vídeos aproveitando o trabalho desse irmão. Ele autoriza no vídeo que eu use o seu trabalho maravilhoso para dar conhecimento de que a Bíblia é a verdade, a palavra de Deus inspirada pelo Eterno, e que a ciência não a contradiz, pelo contrário, a ciência reafirma que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Então eu vou iniciar essa série. Veja então a primeira parte dela. Deus abençoe, faça muito bom proveito. O meu objetivo com esse trabalho não é que você venha fazer parte da minha denominação, porque eu já te adianto, eu não tenho nenhuma. O meu objetivo não é números, cifras, valores. Não estou interessado no seu dinheiro. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer um pedido a você que me assiste. Eu gostaria que você passasse o conteúdo desse material adiante. Eu conto com a sua ajuda para a divulgação desse trabalho. Desde que não seja cobrado um só centavo por isso. Pois da mesma forma que você recebeu esse DVD gratuitamente, passe adiante o conteúdo dele gratuitamente. Dada essa parte de apresentação, vamos ao objetivo, que é tratar um pouco a respeito de quem ele é, o Senhor Deus. Vamos tentar fazer um pouquinho do que nos é proposto no livro de Provérbios, capítulo 2, verso 2. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Procure essas coisas como se procurasse prata ou ouro. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. Vamos tratar um pouquinho a respeito da grandiosidade do Senhor Deus. Você tem ideia da grandiosidade do Senhor Deus? A palavra dele, revelada na Escritura, lá no livro de Isaías, nos dá uma ideia do quão grande ele é. Lá diz que ele é um grande Deus, que ele mede o céu a palmos. A pergunta agora é, qual o tamanho dos céus? Só a nível de ideia, o universo, como nós o conhecemos, tem 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, de uma ponta até a outra. Um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. Vamos parar e pensar um pouquinho a respeito. 93 bilhões multiplicado por 9,5 trilhões de quilômetros, esse negócio desse tamanho, é o que Isaías disse que o Senhor Deus mede a palmos. E o que me impressiona é que tem pessoas que têm a ousadia de chegar para esse Deus, que mede 93 bilhões por 9,5 trilhões de quilômetros a palmos, e dizer, eu decreto, eu determino. Eles não têm noção de com quem eles estão falando. Visto que muitos cristãos não sabem bem como se posicionar diante de certos questionamentos científicos,
A partir de agora, nós iremos tratar de temas em áreas em que os cristãos têm maior dificuldade em responder. Nós vamos abordar em áreas diferentes os principais aspectos e as principais evidências científicas que comprovam esses fatos. A primeira pergunta a ser respondida é: como saber se algo é um fato que ocorreu ou é apenas um mito e foi inventado? Existe uma metodologia composta de 3 questões para se avaliar isso. A primeira está relacionada com a veracidade histórica, a segunda com a veracidade científica e a terceira com uma descrição apropriada. São 3 áreas que são avaliadas para se saber se um certo relato ou uma certa narrativa é de fato verdadeira ou não. Só a título de esclarecimento, como se estabelece uma veracidade histórica? Primeiro precisamos saber se houve testemunhas oculares, pessoas que presenciaram o evento. Ou caso tenha acontecido em um passado muito remoto, foi presenciado por pessoas. Como essa informação foi guardada? Como ela chegou até nós? Que tipo de registro histórico é esse? E se o fato em questão é uma narrativa, haveria documentos históricos comprovando esses fatos? De que forma isso chegou até nós? E a segunda parte é a parte de evidências, ou seja, como comprovar o fato em questão dentro da arqueologia, da paleontologia, da geologia e outras áreas afins. E esse procedimento é o que basicamente todo historiador usa. É assim que algo é estabelecido como verdade. Por exemplo, muitos cristãos têm dificuldade em estabelecer fatos e provas relacionadas ao Gênesis, desde a criação até o dilúvio. E nós vamos tratar disso também mais para frente. Dentro da questão histórica, como podemos identificar se algo é verdadeiro ou um mito? Nós temos a questão da observação objetiva, ou, em outras palavras, aquilo que está sendo tratado ou narrado. É possível termos uma visão disso? De chegarmos e tocarmos em algo ou encontrarmos alguma coisa palpável em relação a isso? Vamos tomar, por exemplo, o dilúvio. Quando existe uma grande inundação, ela deixa marcas. Então nós podemos chegar e notar numa parede, numa rocha ou onde quer que seja que a água passou por ali, porque ficaram as marcas da inundação. Isso é chamado de observação objetiva, porque é algo que eu consigo ver, detectar, tocar, eu não tenho que interpretar. E também na área da ciência, propostas que sejam verificáveis. Não pode ser hipótese nem teorias, nada de achismo. Eu acho que foi assim. Não, isso não adianta. Nós estamos tratando com fatos. Fatos que sejam tratáveis na área da geociência, na área da biologia, na parte de ciências naturais como astronomia, física, química e coisas desse jeito. Por meio disso, existe a possibilidade de estabelecermos uma narrativa e um fato, através das evidências que esse determinado fato deixou. E por último, a terceira parte está relacionada com uma descrição apropriada. Parte onde ao se examinar um relato se gasta um pouco mais de tempo. Esse relato é preciso, não existem contradições dentro dele, é bem estruturado, detalhista, explicativo. E dentro de uma descrição apropriada, ela é objetiva, clara, e com base nessas questões se avalia se ela é verdadeira, se ela for específica, objetiva, se ela é comparável e se é verificável. Ou seja, se eu tenho condições de pegar os elementos que estão sendo tratados nessa descrição e avaliá-los. Vamos tomar, por exemplo, a Bíblia e fazer um exercício de análise em cima disso. Primeiro, tratando da veracidade histórica. Como comprovar a veracidade histórica de um livro como a Bíblia? No Evangelho de Lucas, no capítulo 1 até o verso 4, nós encontramos o seguinte: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Perceba os detalhes. Lucas trabalhou com pessoas que tinham sido testemunhas oculares, que estavam presentes, e mesmo assim ele investigou todas as coisas. Se tudo aquilo que foi dito a ele é verdadeiro, compara o que uma testemunha diz com o que outra testemunha falou, e ele escreve o seu relato de forma ordenada, de forma bem estruturada, organizada. Colocou a vida inteira de uma pessoa, tudo que uma pessoa fez de importante, de relevante, em um pequeno livro de 24 capítulos. Foi muito preciso e objetivo. Não existe discrepância interna. O relato é preciso, vai de ponta a ponta.
Então esse é um exemplo da metodologia científica aplicada na Bíblia. Vamos seguir nessa mesma metodologia científica e aplicar no mesmo livro de Lucas, no capítulo 3, verso 1 e 2. Ele nos diz o seguinte: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Felipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Albeline, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Lucas nos dá a descrição exata de que ano isso aconteceu. Ele detalha quem estava governando o que e aonde. Ele nos dá um referencial histórico. Ele trata de nomes de pessoas, locais e datas. E esses nomes citados são velhos conhecidos da história. Herodes, rei da Judéia, Tibério César, governador romano, Pôncio Pilatos, quinto governador romano em atividade na Judéia. Todas essas informações não são informações apenas da Bíblia, são informações comprovadas pela arqueologia. Nós sabemos dessas pessoas, os nomes são os mesmos. O que nos foi informado por Lucas é exatamente o mesmo informado nos documentos encontrados pela arqueologia. E o que a ciência tem comprovado é que a Bíblia trata dessas questões históricas de forma bem clara, específica, reta e direta. Até agora nós tratamos da veracidade bíblica dentro da questão histórica. Então é isso, né? O meu canal de vídeo hoje está com mais de 7.000 pessoas que acompanham o meu canal, né? E eu gostaria que todos eles, né, tivessem conhecimento, informação, possuíssem essas informações que esse nosso querido irmão, de uma maneira tão generosa, está disponibilizando para nós aí na internet. Tá? Esse vídeo é a primeira parte, vai se seguir mais outros vídeos. Deus abençoe a todos e divulgue, compartilhe esse vídeo com a nossa Irmandade, porque muitos da nossa Irmandade não creem na Bíblia como a família, a palavra de Deus. E muito do que a Bíblia diz, eles não têm a menor consideração pelas suas afirmações, porque, primeiro, né, o mundo nega a Bíblia como a palavra de Deus. A ciência dos homens, né, nega também a Bíblia como a palavra de Deus. Eles não são crentes, somos mundanos. Né? E praticam ali uma ciência distorcida. A gente aprende isso nas escolas no primeiro grau, no segundo grau. As universidades, então, negam veementemente, né, fatos bíblicos comprovados pela ciência e pela arqueologia. Então, essas informações são muito preciosas. Divulgue esse vídeo, compartilhe, tá? E vamos orar por esse nosso irmão, com os nossos corações agradecidos, né, pelas coisas preciosas que ele vai nos mostrar. Nos mostrou neste vídeo, vai nos mostrar nos próximos que virão. Deus abençoe a todos e fiquem na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.